Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. É uma das narrativas acerca da conversão do apóstolo Paulo. Nessa oportunidade, o próprio apóstolo estava contando o que lhe aconteceu e o chamado que Cristo lhe fez, logo que a ele apresentou-se no caminho de Damasco. Atos 26, vamos ver o chamado de Paulo a partir do versículo de número 16. Mas levanta-te, Jesus fala a ele, e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Podeis assentar. Ao chamar Paulo para o ministério e enviá-lo como pregador aos gentios, Jesus disse o que aconteceria de modo sobrenatural através da pregação de Paulo, pelas ações do Espírito Santo. Os olhos dos seus ouvintes seriam abertos, e das trevas eles seriam convertidos à luz, e do poder de Satanás a Deus. Nós percebemos que a linguagem da Bíblia presume um mundo espiritual, uma luta espiritual, porquanto há menção a converter-se do poder de Satanás a Deus, das trevas à luz. A Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, não que seja Deus, mas para os que são deste século é tratado como se fosse, ainda que não se lhe reconheça o nome. Mas este mundo é subjugado por Satanás, jaz no maligno. Jesus disse que aqueles que querem satisfazer os desejos de Satanás o têm, na verdade, reconhecendo-o ou não, por Pai. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, a Bíblia diz, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. É o que Paulo diz numa de suas cartas. Note que ao referir-se a esta obra satânica pela qual ele cega as pessoas, para que não tenham inteligibilidade do Evangelho, quando Paulo refere-se ao diabo nessa ação, ele o chama de Deus deste século, deste sistema de coisas. O que indica que Satanás aparelha o mundo, as suas instituições, os seus costumes depravados, para que estas coisas criem obstáculos ao entendimento do Evangelho. É enquanto Deus, com D minúsculo, entre aspas, deste sistema de coisas, deste século, que ele cega o entendimento dos incrédulos. Portanto, ele o faz usando todas as estruturas deste mundo. Naquela época, como o mundo gentílico, pagão, estava todo organizado em função do culto politeísta, ele de fato dava pouca plausibilidade à mensagem de Cristo. Jesus veio fazer algo que ninguém esperava. Os judeus pediam sinal, os gregos pediam sabedoria, mas Paulo disse: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O caminho da cruz não foi objeto da especulação humana. O homem não alcançou que Deus iria vir a ele para resgatá-lo por este caminho. A sabedoria do mundo não atingiu o plano de Deus.
mas pelo contrário, reputou esta apresentação do caminho de Deus como tola e astuta. Mas aprouve a Deus, disse Paulo, salvar os crentes pela loucura dessa pregação. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Deus não veio pelo caminho que a racionalidade humana supunha em sua arrogância. Deus veio a todos surpreendendo. O Filho do Homem não veio para ser servido, como se esperaria, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E, portanto, para pregar este evangelho, nós temos que derrubar estruturas que o tornam implausível. E aqui onde o Espírito Santo age, convencendo o ouvinte, o mundo, do pecado, da justiça, do juízo, mostrando que o pecado é muito mais grave do que se concebe e que o remédio para resolvê-lo é muito mais drástico do que se poderia imaginar, de maneira que então passa a fazer sentido que o próprio Filho de Deus tenha que ter se feito homem, vivido uma vida de perfeição e depois ter tomado os nossos pecados e substitutivamente morrer numa cruz em nosso lugar para expiar a nossa culpa e para transferir a nós os seus privilégios como homem justo que foi ao encarnar-se. Assim como na cruz ele levou a nossa maldição pela vida transgressora que nós tínhamos. Através do Espírito Santo o evangelho é descoberto. Se o Deus deste século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos através do sistema de pensamento deste mundo, o evangelho que pregamos vem com o poder do Espírito Santo para confrontar a cegueira de Satanás e assim abrir os olhos das pessoas, para que elas das trevas se convertam à luz e do poder de Satanás a Deus. Mas aí segue o texto e diz: a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A salvação, ela é, na sua base, o perdão de pecados. Porque o que impede Deus de fazer qualquer coisa em nossas vidas é a culpa que, como um véu, nos esconde dele. É a nossa culpa em seu tribunal, que nos põe lá como réus, merecedores de castigo. Para que Deus possa nos abençoar, agir em nós favoravelmente, é preciso que esse obstáculo, os nossos pecados, seja removido. É preciso que haja perdão para os pecados, remissão de pecados. É preciso que a culpa dos pecados que praticamos tenha sua compensação justa e assim sejamos absolvidos, porque a dívida já foi paga. E na cruz houve este pagamento. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos remissão de pecados, diz o apóstolo em Efésios, através do seu sangue. Então Jesus, ele, pela sua obra na cruz, pode trazer para nós este perdão que derruba a parede de separação, que nos faz reconciliados então com Deus. E o evangelho noticia isso. Procuramos pregar o evangelho para abrir os olhos das pessoas, convertê-las do poder de Satanás a Deus, e para que elas tenham a remissão, o perdão de pecados. Mas aí diz: a fim de que recebam a remissão de pecados e herança. O termo herança já pressupõe que aqueles então que foram perdoados por terem crido em Cristo, também agora são tidos como filhos de Deus. Não apenas absolvidos como um réu, que absolvido num julgamento, vai para casa, não tem mais imputação de castigo, mas também não tem nenhuma relação com o juiz. Nós passamos num salto infinito
da condição de réus, que há pouco estávamos a merecer o inferno, para a condição imediata pela fé de filhos, pela qual nós agora chamamos a Deus de Pai. Somos adotados. Então aqui fala que pelo Evangelho se oferece o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O texto não faz nenhuma alusão às nossas obras. Não somos salvos por obras. Não merecemos a salvação. Em tudo que o texto fala, o sujeito está na condição passiva. Ele terá os seus olhos abertos. Ele será convertido das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus. Ele recebe, não conquista, recebe o perdão de pecados. Ele recebe herança. E isso tudo através da fé. A única coisa que se menciona aqui da parte do homem como instrumento para receber e não para merecer tudo isso é a fé. Não somos salvos por causa da fé, como se ela fosse o custo da salvação. Somos salvos pelo sangue de Jesus, mas somos salvos por meio da fé. Ela é o instrumento para receber, não para merecer. Então diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mas o que nós queremos destacar aqui é que esta fé em Jesus, pela qual recebemos tudo isso, é mencionada como uma fé pela qual somos santificados. Também não é dito que esta fé nos santifica, como se ela por si só operasse nossa santificação. Não é dito que nós nos santificamos, como se nós fôssemos os operadores de nossa própria santificação. Mas é dito que são santificados os que creem em Jesus. É uma obra de Deus naqueles que creem. Eles são santificados. E é aqui onde eu quero chamar a atenção para esse texto, porque ele ressalta os dois aspectos da salvação. Não apenas o perdão de pecados, a reconciliação com Deus, a adoção de filhos, que tem a ver com a nossa posição, com a nossa relação com Deus, mas também uma mudança que nos ocorre. Nós somos santificados através da fé. Nós somos transformados através da fé. O pecado, ele traz ao homem a culpa pela qual Deus dele se aparta, porque como justo juiz, em razão da culpa, ele diante de Deus merece castigo. E o pecado traz uma escravidão. Ele aloja-se no interior do homem como uma força dominadora. Existe, portanto, a culpa que o pecado traz e o poder que o pecado tem. E a salvação é uma cura dupla, como alguém já disse. Ela envolve não apenas o perdão dos pecados, que muda nossa relação com Deus, nossa posição diante de Deus, mas ela também quebra o poder do pecado, para que nós sejamos tornados novas criaturas. A Bíblia diz em Romanos 6, agora libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Lá em Romanos 6 também diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mais da graça. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma mudança de perspectiva, de vida, de andar. Assim como também é dito que nenhuma condenação há, que é uma mudança de posição para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não estão mais na posição de condenados, mas agora de absolvidos e perdoados. Portanto, a promessa do Evangelho envolve perdão de pecados, a condição de filhos pela qual nós temos direito à herança eterna, ao céu. Mas isso se recebe através da fé pela qual o que crê também é santificado, tem a sua vida mudada e transformada. Vamos meditar algumas coisas acerca de como a Bíblia exclui qualquer outra forma
de se chegar à salvação que não através da fé. E vamos ver como obras não podem merecer o céu. E ao mesmo tempo vamos ver como o crente, ele na verdade, sem que suas obras sejam o que ele põe para merecer o céu, tem obras, porque teve uma vida pela fé transformada. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, a Bíblia fala sobre alguns dos ritos judaicos. É uma carta escrita a judeus. Os hebreus, eles tinham várias cerimônias, inclusive prescritas por Deus no Velho Testamento. Festas como a Páscoa, o Pentecostes, rituais de purificação, sacrifícios que ofereciam. Deus prescreveu no Velho Pacto aos judeus estes ritos, estas cerimônias, mas elas foram entendidas inadequadamente pelos judeus. Deus os estava tratando naquele tempo como crianças. É o que Paulo diz em Gálatas 4, a lei era um tutor, um pedagogo para meninos. E nós sabemos que a criança, ela precisa de ilustrações. Os próprios profetas ilustravam suas pregações. Deus os mandava deitar de costa, fazer isso, colocar um tijolo, uma coisa ali, e depois explicar o sentido. Para um tempo mais bárbaro, menos sofisticado intelectualmente, as imagens, no sentido de representações dinâmicas, serviam ao propósito de trazer ênfase à mensagem pregada. E os rituais, por exemplo, de sacrifícios, eram todos preparando a mente daquelas pessoas para o futuro, verdadeiro e único sacrifício, o de Cristo. João Batista entendeu isso quando, avistando Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles sacrifícios não eram para trazer o perdão de pecados, embora eles fossem chamados de sacrifícios para a expiação da culpa, embora o culpado solicitasse a seu favor o sacrifício. Isso tudo deveria ser entendido por eles como um treino de suas mentes para entender que para o pecado tem que haver compensação, tem que haver sacrifício. Não eram aqueles sacrifícios para serem cridos como operadores da remissão de pecados, mas eram para serem cridos como ilustrações do sacrifício futuro que realmente traz o perdão de pecados. Então diz aí, em Hebreus 9, a partir do 7, mas no segundo só o sumo sacerdote, o segundo véu, que é do templo, a parte mais interior do templo, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ele entrava lá, oferecia um sacrifício, portanto, por isso que diz não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, uma figura, portanto, para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Observe, é dito que este sacrifício que os judeus faziam, embora prefiguradores do sacrifício de Cristo, eles não tinham o poder de aperfeiçoar, de melhorar em qualquer coisa a condição daquele que estava oferecendo o serviço, não aperfeiçoava. No verso 10 diz: consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Ou seja, é como se fosse uma purificação meramente física. Sacerdotes, por exemplo, tinham cerimônias em que se banhavam. Aquelas pessoas tinham cerimônias de purificação, mas tudo era externo, tudo era no corpo. O sangue, às vezes, dos ritos, era colocado na orelha, em algumas partes do corpo do animal sacrificado, para representar a purificação.
E o apóstolo, ou quem tem escrito a carta aos Hebreus, chama isso de justificação da carne, purificação da carne, ou seja, não modificava nada, era só algo externo, físico, e colocado até um tempo de correção, até um tempo de reforma, ou isso foi colocado até chegar a Jesus, quando nada disso mais deveria permanecer, porque agora você já teria aquilo que todas aquelas coisas figuravam. Por isso o verso 11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Portanto, diferentemente do sacerdote do Velho Testamento, que fazia algo periodicamente, repetitivamente, e o argumento do escritor da carta aos Hebreus é que se aquilo funcionasse, ele não precisaria fazer todo ano, diferentemente daquilo que era só um memorial ou uma prefiguração. Jesus entrou no santuário celeste, não com sangue de touros e bodes, mas com seu próprio sangue, como um sacerdote que leva sacrifício a Deus em nosso favor, e ele o fez uma vez, e obteve uma salvação definitiva, uma eterna redenção. Aqui na carta aos Hebreus 10 diz, versículo 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, note, todos aqueles sacrifícios rituais, não eram a imagem exata das coisas, eram só sombras, eram só figuras. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aqueles sacrifícios não poderiam aperfeiçoar, tanto que eram repetidos todo ano. A pessoa que satisfazia os requisitos daqueles sacrifícios a seu favor, por eles mesmos, em si mesmos, ela não era aperfeiçoada. Diz o verso 2: de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Se tivesse aperfeiçoado, não fariam todo ano. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Note, os judeus se equivocaram porque acharam que os seus ritos operavam por si mesmos, geravam purificação, como se Deus, através de meios mecânicos, rituais, comidas, bebidas, abluções, sacrifícios de animais, gerasse o perdão da culpa. Entenderam mal, não passavam de ilustrações, de alegorias, de figuras do que Jesus Cristo viria fazer, e que quando Jesus fez, chegou o tempo de se corrigir isso, de não mais manter a continuidade desses sacrifícios. Há, irmãos, um ensino na igreja romana muito parecido com o dos judeus, de que certos ritos têm uma eficácia por si mesma para gerar condições apropriadas às pessoas diante de Deus. Assim disse que o batismo na infância regenera a criança, lhe dá a adoção de filhos sem que ela tenha crescido, tido uma experiência pessoal de arrependimento e fé. Ela já é filha de Deus pelo simples fato de ter sido batizada. O batismo, dizem, regenera. Disse que o crisma dá o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse transmitido por meios mecânicos de um ritual, que no confessionário, pela palavra do padre, se absolve da culpa, que no final, pela extrema unção, também a pessoa recebe alguma graça. E há 7 sacramentos que são espalhados pela vida da pessoa em seus vários estágios. No nascimento, o batismo que regenera. Na adolescência vai ter crisma, que vai dar o Espírito Santo, vai ter a primeira comunhão e depois a Eucaristia constante, onde se imagina receber o corpo de Cristo.
em carne, sangue, alma e divindade, o confessionário para ter absolvição, o casamento no meio, ou a ordem, se a pessoa for ser um sacerdote, é também um sacramento que confere graça, e no final, a extrema unção. A pessoa tem a sua vida toda precisando de graça que é conferida institucionalmente pela igreja através de seus ritos. Quando nós vemos tudo isso, nós vemos como o evangelho, nessa visão, foi corrompido. Eu digo-vos, irmãos, porque não teria sentido ao longo de cartas, como a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Hebreus. Paulo está toda hora contestando a compreensão errada dos judeus, dos ritos e cerimônias que foram prescritas pelo próprio Deus, dizendo que elas não operam por si mesmas, que elas são só sombras, que o que vale é o sacrifício de Cristo, para depois o próprio Deus ter adotado o método que os judeus por engano acharam que era. Imagine, se de repente Deus tivesse então estabelecido o batismo para regenerar, o sacramento do crisma para transmitir o Espírito Santo, então Deus teria usado o engano que os judeus tiveram com relação às cerimônias que ele prescreveu, para virarem agora o certo com novas cerimônias. Ficaria uma coisa esquisita. O apóstolo está toda hora condenando o erro dos judeus de terem essa compreensão de que Deus agia de modos mecânicos por meio dos ritos e não através de uma fé pessoal em Jesus Cristo, para depois o cristianismo vir a instituir os seus próprios ritos da forma equivocada como os judeus compreenderam. Vemos de logo que essa compreensão dos sacramentos é uma forma judaizante de se compreender o cristianismo e, portanto, um regresso aos erros que o evangelho veio superar. Nós não somos salvos por meio de rituais e cerimônias. Somos salvos através da fé pessoal em Jesus. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na carta a Tito, capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz que não foi por obras de justiça que nós fomos salvos, mas pela operação regeneradora do Espírito Santo. A Bíblia toda hora está a dizer que não são cerimônias, ritos, que nos fazem merecer a salvação. Paulo diz aos Gálatas que achava que o trabalho dele entre os Gálatas tinha sido em vão, porque os Gálatas ainda achavam que depois de crentes em Cristo deveriam ter o rito da circuncisão para serem salvos. Guardavam dias, meses e anos segundo as tradições judaicas, achavam que havia necessidade de ritos e cerimônias para mudar a condição deles diante de Deus. Paulo diz: eu temo que eu tenha trabalhado inutilmente entre vocês. Se vocês forem atrás de alguma coisa além de Cristo, ele diz em Gálatas 5, como a circuncisão, que ele nominalmente diz, então Cristo de nada vos aproveitará. Portanto, nós não somos salvos através de ritos e cerimônias externas que não podem mudar o coração do homem. Veja quantas pessoas batizadas na infância, idade adulta, se tornaram marginais. Quantas pessoas que participam dos sacramentos nada entendem do evangelho, da graça de Deus. Nós não percebemos que pela mera travessia do rito ocorra alguma mudança, como se houvesse alguma mudança de fora para dentro. Por outro lado, as nossas obras no sentido moral, agora não cerimonial, também não nos podem fazer merecedores do céu. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que a salvação não é através das obras da lei, insistentemente. Se lá na carta aos Gálatas, quando ele fala de obras da lei, ele fala indiscriminadamente de ritos e cerimônias dos judeus e de obras morais, na carta aos Romanos fica claro que ele está falando apenas de obras morais. Pois no capítulo 1 ele vai falar da devassidão dos gentios. Em nenhum momento ele fala de os gentios não terem cumprido alguma cerimônia, mas fala de os gentios terem se tornado idólatras.
terem se entregado a paixões infames, terem se tornado adúlteros, lascivos, infiéis nos contratos. É assim que ele os denuncia como pecadores. No capítulo 2 ele vai falar dos judeus. Ele também não vai falar do fato de um judeu simplesmente não ter praticado essa ou aquela cerimônia, mas de o judeu julgar os gentios por esses pecados que ele mencionou no capítulo 1, e o judeu também os praticar, que eles hipocritamente falam contra, mas vivenciam de uma maneira mais sofisticada aqueles mesmos pecados. E então, depois de falar só de lei moral, inclusive dizendo que a lei de que ele fala é uma que o não-judeu, que não teve acesso ao Pentateuco, à Bíblia, ao Velho Testamento, a lei de Moisés, sabe qual é, porque tem-na em sua consciência. Ele fala que um gentil tem essa mesma lei de que ele fala, portanto não é envolvendo as cerimônias, é a lei moral que todos devem conhecer. O gentil tem essa lei na sua consciência e ele a transgride, e o judeu conhece essa lei moral na Escritura e transgride também, de maneira que ele concluirá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. E vai então mostrar ao longo da carta aos Romanos que nós somos salvos, justificados, perdoados, não pelas obras, nem pela fé juntamente com as obras, mas exclusivamente pela fé. Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Também no romanismo e em outras segmentações religiosas, admite-se até que a fé em Cristo seja necessária à salvação, mas que também as obras são necessárias. É interessante que toda vez que nós vamos ouvir quem tem esse discurso, nós percebemos que eles dizem isso até por um zelo, porque parece inquietá-los a ideia de que o homem possa ser salvo só pela fé, porque isso parece a eles uma desculpa para viver em seguida uma vida descomprometida com obras retas. Essa inquietação deles, irmãos, advém do fato de eles não compreenderem o que seja a fé. Martinho Lutero dizia no século XVI que o grande problema de seu tempo era que as pessoas não apenas não sabiam sobre a justificação por graça mediante a fé, mas elas não entendiam a fé salvadora. Por exemplo, para a igreja romana, a fé é uma coisa intelectual. Ela diz que a razão humana pode alcançar até certas coisas sobre o conhecimento de Deus, mas depois ela estaciona. E há dogmas que a razão não pode decifrar, mas iluminada pela fé pode aceitar, como a Santíssima Trindade, por exemplo. Então a fé é uma espécie de luz para enxergar além daquilo que a razão alcançou, os dogmas mais difíceis. É uma coisa intelectual, embora sobrenatural, relacionada a coisas que não se pode alcançar naturalmente pela razão, como que Deus é um só Deus e três pessoas, que Jesus Cristo é homem e Deus em uma só pessoa. Mas a fé é relacionada à aceitação dos dogmas que a razão não compreende, portanto uma coisa intelectual, e torna-se uma coisa também institucional. É uma submissão à instituição eclesiástica. Eu aceito o que a igreja está me ensinando, além daquilo que racionalmente eu possa alcançar. E obviamente a mera aceitação de um catecismo, de uma instrução, não levará alguém a mudar a sua vida. Há muitas pessoas nesse sentido catequizadas pelo romanismo que vivem uma vida desleixada, mesmo segundo os padrões da sua própria religião. Então é nessa hora que vem a inquietude deles. Bem, se fosse só isso, então só essas pessoas que nós instruímos e que aceitaram os dogmas estariam salvas independente do que fizessem. Parece estranho isso. Elas têm então que fazer obras. A fé parece uma coisa insuficiente, mas para nós a fé não é isso. É claro que nossa fé
envolve a aceitação de doutrinas. Nossa fé envolve um esclarecimento daquilo que há de ser crido pela Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não se limita ao que a razão pode alcançar, mas ao evangelho noticiado pela Escritura. Mas a fé não é só intelectual. A fé, meus irmãos, é existencial. A fé, ela não toca só a nossa cabeça. Ela toca aquele ponto central da nossa existência, que quando tocado lá, solta ondas para toda parte. A Bíblia localiza a fé no coração. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não fala com a mente, mas com o coração. Em Atos 8, Filipe evangeliza o eunuco. E o eunuco diz: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada, se crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o homem diz: eu creio. E fala: crê de todo o coração. Crê de todo o coração, é o que diz lá em Atos 8. É lícito se crê de todo o coração. E ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê com o coração, crê com todo o coração. Já acrescentamos aqui uma coisa mais forte. O coração, irmãos, no corpo é central porque ele bombeia sangue. E na linguagem bíblica sobre o corpo, o sangue é vida. Se você tiver um membro de seu corpo onde o sangue não está circulando, ele vai ser perdido com o tempo. O sangue leva vida a todo o corpo, e o coração bombeia o sangue. Ele dispersa vida por todo o corpo. Do ponto de vista espiritual, o coração é aquela parte mais central em nós, que não há nem como eu descrever, porque ela está antes da vontade, está antes do intelecto. Ela dispara o que está lá para toda parte. O que está no seu coração determina o que você pensa. O que está no seu coração determina o que você quer. O coração é a sede dos afetos. E entendam aqui afetos não como sentimentos corriqueiros, cotidianos, mas aqueles afetos que dão a lógica da existência. As pessoas têm alguma coisa que é a paixão de suas vidas, que é o móvel de suas vidas. Os afetos aqui, não no sentido de emoções passageiras, mas no sentido daquelas coisas a que alguém se agarra, que norteiam sua forma de pensar, de escolher, de andar. A fé bíblica, ela é no coração. Ela é de todo o coração. Estando ela lá, ela vai mudar minha forma de pensar, de sentir e de agir. Ela vai alterar toda a estrutura da minha existência. A fé salvífica é a fé do coração, é a fé no coração. Por isso é interessante, irmãos, que para que o homem creia desse jeito, ele tem que se arrepender primeiro. O que é o arrependimento? É o desistir de tudo. Arrependimento significa mudança de mente. Vem da palavra grega que quer dizer mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança na maneira de enxergar as coisas. Quando eu me arrependo, eu não lamento apenas os pecados específicos que pratiquei. Eu lamento o estilo de vida que eu vivi, as prioridades que eu tive, os valores que me nortearam, a minha forma de pensar. O arrependimento é quando eu olho para mim de cima a cabeça e digo: estava tudo errado. Eu abomino a forma como eu sou, mas eu não tenho o poder de mudar. Eu posso reconhecer que tudo é um fracasso, mas eu não tenho o poder de fazer aquilo virar outra coisa. E aí onde a fé irrompe, eu olho para aquele que pode me trazer uma outra coisa. Eu olho para Jesus, que pode fazer este velho homem que eu não quero mais viver,
ser parado na cruz de Cristo e um novo homem vinculado ao Cristo ressurreto surgir na minha vida. A fé recebe não só o perdão para os pecados, ela recebe uma nova vida. Ela recebe uma nova vida para ser vivida. Ela recebe uma infusão de novos afetos. É interessante como o apóstolo Paulo descreve o homem caído. Ele o descreve em função da concupiscência. Romanos 7,7, Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Entenda, o ser humano sem Cristo é capaz de viver uma moral de civilidade. Ele, na verdade, é lascivo, mas ele refreia as expressões, porque ele não quer ser punido por alguma coisa, desclassificado por um comportamento inadequado. Ele odeia, tem mágoa, mas ele simula boas relações de amizade para conviver bem com os outros. Ele tem amigos até que os seus interesses sejam frustrados em manter essa amizade, aí ele se afasta. O ser humano, ele pode manter um certo grau de civilidade externa, com um coração ainda poluído, mas ele não pode mudar o seu próprio coração. Ele pode reformar suas obras externas, ele pode ter uma certa contenção, um gerenciamento das suas expressões externas, mas ele é incapaz de mudar o próprio coração. Só Deus pode mudar o coração do homem, só Deus pode infundir no coração do homem os corretos afetos. Jesus disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. O que vem, portanto, de dentro, o que vem do coração. Nós temos o seguinte mais adiante, lá noutra parte, deixe-me ver aqui, Mateus capítulo 12, a partir do verso 33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta exigir de uma árvore que dê fruto diferente daquele que é próprio a ela dar, não adianta. Tem que fazer a árvore nova. E obviamente uma árvore não se faz a si mesma, mas aqui diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E ele prossegue: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Portanto, o problema do homem está no seu coração. Ele pode refrear atos, ele pode controlar certos atos externos, mas ele não pode mudar o seu próprio coração. Por isso que Paulo disse em Romanos 7,7: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Porque Paulo, segundo a lei, ele próprio diz na carta aos Filipenses, segundo a lei, como os fariseus a entendiam, ele era irrepreensível. Ninguém via nada transgressor no seu comportamento externo. Mas Paulo disse: eu descobri que era pecador, porque a lei não falava só da minha atitude externa, ela dizia: não cobiçarás. E quando eu observei o meu próprio coração, a minha concupiscência, eu vi que eu era pecador, apesar de toda a minha civilidade externa. Jesus reprova os fariseus em Mateus 23, dizendo que eles tinham o exterior limpo, mas não o interior.
Mateus capítulo de número 23, Jesus diz o seguinte, a partir do verso 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Só Deus pode mudar o coração. A fé por si não muda o coração, mas a fé grita por socorro àquele que pode mudar. O arrependimento faz o homem lamentar o que está no seu coração, se abominar a si mesmo, como disse Jó, no pó e na cinza, reconhecer que o que está no seu coração é desagradável, é feio, é terrível, é abominável. Mas nessa hora o coração tem que gritar por aquele que pode mudar o coração do homem, que é Jesus. Por isso que o diabo, irmãos, quer impedir a pessoa de crer com o coração. Ele quer tirar a palavra de Deus do coração. Veja o que diz a Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Note, o diabo não tira a palavra da mente das pessoas, ele tira do coração. Quando diz aqui que este aqui é representado na parábola como a terra que recebeu a semente à beira do caminho, é como aquele que recebeu a palavra, ouviu, ela está no coração dela, mas depois vem a ave, que é o diabo, e tira essa semente do coração, para que não aconteça dele crer e ser salvo. Note, fala-se apenas da fé para ser salvo, mas fala-se da fé ligada ao coração, porque ele fala que o diabo quer tirar a palavra do coração, para não acontecer que no coração a pessoa creia e seja salva. Isso não significa que a pessoa vai ter uma amnésia, não. Ela vai se lembrar depois, mesmo quando o diabo tirar do coração. Pode continuar na cabeça, mas não está no coração. O diabo não se incomoda daquelas pessoas que têm a palavra na mente, que gostam de ler a Bíblia e conhecer as coisas da Bíblia por curiosidade, mas está só lá na mente dela, não está mexendo com ela. Ela não está se sentindo pecadora, ela não está se sentindo perturbada. É quando a palavra chega no coração que o diabo quer tirar de lá, porque lá dentro é onde ela pode levar a pessoa à fé. A fé vem do coração. A fé verdadeira e bíblica, ela vem ligada ao arrependimento. Ela vem como uma entrega da vida pessoal a Jesus. Não é uma relação com dogmas, não é uma relação com instituição, é uma relação com Jesus. Por isso que ele sempre dizia: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele representava a fé como um ir a ele, um ir de rendição, de quem não estava mais disposto a lutar contra ele, mas de confiar a vida a ele. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus pregou que quando a pessoa vem a ele com esta fé, ele vai infundir no coração dela novos afetos. João 7, ele diz: quem tem sede vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, quer dizer, do seu coração, fluirão rios de água viva. Eu vou colocar algo novo no seu coração. É interessante, irmãos, que Agostinho, nas suas obras, ele chamou de
caridade, o que nós hoje chamamos de amor. Essa palavra já está muito deturpada, por isso nós preferimos usar amor. Mas ele usou amor como um termo neutro. Ele disse: há dois amores. O amor de si próprio, a vontade de autogratificação, de satisfazer a si mesmo, que ele chamou de concupiscência, que é a raiz do pecado. Tiago diz: todo aquele que peca é engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. E ele disse: tem aquele amor, que não é o amor a si mesmo, é o amor a Deus, que ele chamou de caridade. É o amor que se volta para Deus. É interessante na Bíblia que a raiz do pecado é a concupiscência, e a raiz da santificação é o amor. Perguntavam a Jesus: o que é que se tinha que fazer para cumprir a lei? Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Note, ama no coração, que o teu coração tem amor a Deus. Se tiver este amor, vai obedecer. Quem ama, cumpre a lei. O amor é o vínculo da perfeição, é o fruto do Espírito. Ao amor se segue paz, gozo, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e somos perdoados, no nosso coração é infundido o amor de Deus. Romanos 5,5 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, reconciliados com Deus estamos pela fé em Jesus. Mas aí no versículo 5, aí é Romanos 5:1, no versículo 5, Romanos 5:5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Na condição caída, o homem só tem concupiscência. Na condição redimida, ele tem o amor de Deus em seu coração. A fé bíblica é uma fé que opera pelo amor, diz a Escritura em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Quando nós nos voltamos para Jesus em fé, Ele nos perdoa os pecados e Ele infunde o seu amor no nosso coração. É aí que nossa vida é transformada. É porque a raiz é mudada. Agora nós não vivemos para a nossa autossatisfação, vivemos para a glória de Deus. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, dando-nos o seu amor. Lá na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, diz assim, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, verso 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então este amor não pode vir de uma fé não fingida, só de uma fé autêntica, que veio a Jesus. Mas dessa fé viva, verdadeira, autêntica, procede uma boa consciência, um coração puro, e procede o amor. Assim o crente tem uma mudança na raiz dos afetos. Agora ele já não é mais escravo da concupiscência, do desejo de autossatisfação. Agora ele tem um sentimento que o eleva a Deus. Os seus afetos se voltam para Deus. A fé dele agora se move nesse amor de Deus. Por isso nós não somos apenas perdoados, nós somos santificados. A cadeia do pecado se rompe pela infusão de novos afetos dentro do nosso coração. Ninguém pode mudar o próprio coração. Alguém pode melhorar sua civilidade, sua aparência religiosa, pode refrear certas coisas que lamentou não tê-las feito, pode ter alguma exterioridade em cerimônias e ritos. Mas primeiro, o perdão de pecados só pode vir de Jesus e de seu sangue. E segundo, mudança de coração o homem não pode mudar. Ele não pode mudar a sua própria raiz, mas Deus pode mudar o nosso coração e transformar em outro. Por isso que lá diz, no chamado de Paulo, tu vais abrir os olhos dos ouvintes, convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Eles não se santificam, eles são santificados pela fé em mim. A nossa fé não é só uma questão da cabeça, relacionada a dogmas ou instituições. É o pecador que cai aos pés de Jesus e diz: não tenho nada, não sou nada,
Tudo em mim é abominável, mas perdoa as minhas culpas, muda o meu coração, faz outro. É essa fé pela qual somos salvos, que traz a remissão de pecados, a adoção de filhos e uma vida santa, e um novo impulso, um novo afeto, uma nova motivação. Eu, quando vou ver alguém falar, às vezes uma pessoa que se diz crente, mas a sua conversa sobre Jesus é excessivamente intelectual, eu não sinto nas entrelinhas a paixão por Cristo. Eu sempre me pergunto, será que isso é só uma religiosidade? Porque, meus irmãos, quando a gente conhece Jesus, a gente não gosta só de curiosidade sobre o Apocalipse, sobre a encarnação. A gente fala dele com os olhos brilhando. A gente fala de Jesus com o coração pulsando, porque ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Uma fé que não faça o coração arder por Jesus não é a fé pela qual se vai entrar no céu. Vamos ficar de pé.